Meus irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. É com muita alegria que eu, Irene Petec, eu que estou nesse tempo como coordenadora do Ministério de Intercessão da Diocese de Campo Mourão, nós estamos fazendo esse trabalho do repasse do ENF, né? E essa segunda formação do ENF, ele vem falando sobre, profetiza sobre o vale, né? Que nós possamos ser profeta nos dias de hoje. Em Ezequiel 37, no versículo 7, ele diz assim, Ezequiel fala, profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem, meus irmãos, minhas irmãs, assim como o Senhor deu a ordem para Ezequiel, e Ezequiel cumpriu a ordem que o Senhor tinha dado a ele, que nós também possamos cumprir a ordem do Senhor, né? Nós como servos da renovação carismática, nós como intercessor da renovação, Deus está dando uma ordem para nós, né? E que essa ordem seja cumprida, que nós possamos estar disposto, né? A missão que o Senhor tem a nos confiado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de pandemia, um tempo difícil, mas nós fomos escolhidos para estar nesse tempo, para ser os intercessores, para poder ajudar as pessoas que se encontram nesse vale. Em 2020, o Ministério de Intercessão vivenciou a moção de subir ao monte, né, que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 22 a 36. Jesus, ele convida Pedro, Tiago e João para poder subir ao monte para orar. Subimos ao monte para orar e sermos transfigurados pelo poder da oração. Esse é o convite, que nós possamos subir ao monte para orar pelo poder, para que nós possamos ser transfigurados pelo poder da oração. Quando somos transfigurados pela via espiritual, quando nós estamos em oração, nós somos transfigurados pela via espiritual, meu irmão, minha irmã. Podemos ter a confiança de que é possível transformarmos pelo poder da oração as situações pelas quais nós intercedemos. Nós temos que crer, nós temos que confiar. Se nós estamos em oração, se nós somos um povo de oração, nós temos que acreditar, né? Assim como Pedro, Tiago e João, né, subiu para estar junto com o mestre, junto ao Pai em oração. E agora no ano 2021, a moção que foi direcionado, né, para o Ministério de Intercessão é de profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Ezequiel 37, de 1 a 10. Que nós temos que ser profeta, né? Nós temos que ser profeta. Mas primeiro nós temos que subir o monte para orar. E neste ano, parece que Deus já sabia. Parece não, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Tanta tribulação. Irmãos, no monte estão as pessoas de oração. Estão as pessoas de oração. Então, nós temos que subir o monte para que nós possamos entrar em oração. Por quê? Porque no vale seco, né, nós vamos ter que descer, né? Temos que descer
para poder ajudar as pessoas que estão no vale seco. Para isso, nós temos que estar firme em oração. E nesse vale seco, o que que tem? Tem pessoas, nós encontramos pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas oprimidas, né? Nós encontramos pessoas que não têm mais esperança, nós encontramos pessoas que estão passando fome, nós encontramos pessoas que estão decepcionadas, né? Que não quer mais viver, que está tentando tirar suas vidas. Então, nesse vale, nós vamos encontrar pessoas desse tipo, né? Mas Deus, ele toma a iniciativa de juntar os que permaneceram unidos em oração e os cobre do seu poder. Então, Deus dá o poder para nós, né? Através da oração. Quando a gente fica em oração, Deus dá o poder. E esse poder que ele dá para formar um grande exército para tirar o que estão no vale. Olha que coisa linda. Eu vejo assim já, né? Os intercessores da Diocese de Campo Mourão em oração e todos saindo para poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão necessitadas, para poder se colocar em oração e rezar pelas pessoas que estão necessitadas, né? As pessoas que precisam de oração. Queridos irmãos, o mesmo que nos levou ao monte, agora ele nos leva no vale de ossos secos. Queridos intercessores, chega de caminhar sem rumo. Quantos de nós estamos caminhando sem rumo, né? O Senhor nos leva ao vale para avivamento da alma. E muitas vezes é nós que estamos precisando, nós que estamos vivendo nesse vale seco, de ossos secos. Quantos intercessores que está desanimado, quantos intercessores que desistiu do seu chamado, da sua missão. E neste momento, Deus está convidando nós para que nós possamos levantar um povo novo, levantar um povo de oração, um povo que sobe ao monte para estar na presença de Deus em oração, para que nós possamos ter força de descer ao vale para poder ajudar as pessoas que estão precisando de oração, né? Por quê? Porque o Senhor nos leva ao vale para reavivamento da alma. São muitas promessas para esse tempo. Olha só que coisa linda, muitas promessas para esse tempo. Então, se tem promessa para esse tempo, promessa de transformação, né? Promessa de esperança, Deus quer usar cada um de nós, intercessor. Deus quer usar cada um de nós. O vale de ossos secos representa a nação de Israel. O vale de ossos secos mostra o que Deus pode fazer para Israel, né? Deus pode transformar lá o Israel, aquele povo de Israel, e também o que ele pode fazer em nossas vidas hoje. Assim como ele transformou aquele povo de Israel, né, transformando aqueles ossos secos, dando a vida àqueles ossos secos, Deus também pode fazer isso hoje na nossa vida. Deus pode fazer isso, porque para Deus não tem nada que é impossível, né? Nada é impossível para Deus, porque Deus pode tudo. Deus pode tudo. Então a gente vai confiar nesse povo da intercessão. Nós vamos acreditar que vai levantar um povo transformado através da oração. Meus irmãos, precisamos compreender que o vale é um lugar baixo,
né? Uma planície. O monte fica no alto e a planície fica embaixo. Então nós temos que descer do monte que nós se encontra em oração, para que nós possamos ajudar as pessoas, né? A planície é um lugar de dificuldade, mas também é um lugar das intervenções de Deus e de vitória. Olha que coisa linda. Então, assim como tem dificuldade no vale, assim como tem dificuldade, pessoas sofrendo, pessoas que precisam de ajuda, mas Deus, ele vem ajudando esse povo, né? Deus, ele quer que nesse lugar acontece um grande milagre. Deus, ele é o dono da vitória. Deus, ele quer dar a vitória através de nós, intercessores, através das nossas orações, através do nosso sim, do nosso despojar e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ajudar, né? Ezequiel fala assim, no versículo 1, capítulo 37, versículo 1. Veio a mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito. Então, Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele se jogou, ele acreditou, né? Ele obedeceu e ele foi levado pelo Espírito Santo. Nós também temos que deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, não a nossa vontade, mas sim a vontade do Espírito Santo. E ali começa um diálogo entre o Ezequiel e Deus, né? Ali começa um diálogo. Deus pergunta ao profeta se aqueles ossos poderiam reviver, né? Deus estava testando a fé do profeta. E quantas vezes que nós somos testados também? Quantas vezes que Deus testa nós, né, meu irmão, minha irmã? Ao perguntar se aqueles ossos poderiam voltar à vida, Deus pede para o profeta se aqueles ossos poderiam voltar à vida, poderia voltar a viver, né? E se Deus pedisse isso para nós, o que a gente ia falar? A gente ia falar que não, porque era impossível, né? Mas o que o profeta responde? Eu não sei, Senhor. Eu não sei, mas tu sabe. Tu sabe se pode. Tu sabe. Olha só, meu irmão, que nós possamos ter essa fé. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe das coisas, né? Deus sabe de tudo. Então, tudo pertence a Ele. Queridos intercessores, dessa forma o profeta está afirmando que em todas as situações a última palavra é do Senhor, que não é a nossa, que não é a palavra do médico, que não é a palavra do juiz, que não é a palavra do maligno, mas sim a última palavra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu vejo assim, o meu irmão que está com Covid, né? Ele está na UTI, entubado. O que foi passado para nós foi assim assustador, que o pulmão dele estava em 90% tomado. O que nós fizemos? Começamos a orar que fosse feita a vontade de Deus e não a nossa. E pela graça de Deus, logo meu irmão vai sair da UTI, porque nós colocamos na graça de Deus, nós colocamos nas mãos de Deus, que Deus venha tomando conta, né? Porque Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada, meu irmão, minha irmã.
Mas quem dá a última palavra é Deus na nossa vida, né? A última palavra de Deus nas situações que a gente vai passar. O Senhor está levando os intercessores ao vale. Ele quer levar cada um de nós ao vale. Isto deve ficar claro para obedecermos a ordem do Senhor e descermos ao vale, né? E profetizar. Olha que coisa, né? O que Deus está contando conosco. Que Ele quer que nós descemos ao vale para poder profetizar, para poder falar, né, do poder que Ele tem sobre cada um de nós, sobre as pessoas que precisam de oração. O Senhor leva o intercessor ao vale para que possa entender a real situação do povo. Então, Deus, Ele quer que nós observamos, né, o que está acontecendo. O profeta é chamado para ver o que quer, né? O profeta ele não é chamado para ver o que quer. Pois Deus não está interessado em mostrar-nos o que queremos, e sim o que precisamos ver. Não é o que a gente quer ver, mas sim o que Deus quer mostrar, o que nós precisamos ver, e não o que a gente quer, né? No versículo 2, ele diz assim: Deus nos mostra algo interessante. Além de Deus levar Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus faz o profeta andar de um lado para o outro, para olhar toda aquela situação que estava acontecendo. E mesma coisa somos nós, né? Quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai orar, quando a gente vai interceder, nós temos que saber para que nós estamos intercedendo. Deus faz o profeta andar de um lado para o outro. Ele também quer que nós tenhamos cuidado da situação, né? Mas que a gente possa estar atento, assim como o profeta esteve atento, meu irmão, minha irmã. Assim como o profeta esteve atento. Isso nos ensina da necessidade de presenciarmos bem a situação e sentir na pele como os que estão no vale. Tentar vivenciar o que eles estão passando para que nós possamos orar em cima, né? Que nós possamos interceder. O Senhor leva o intercessor ao vale para ser profeta da esperança, né? Então, no vale daqueles que perderam a esperança e se tornaram ossos secos. Quantas pessoas que estão sem esperança, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas que precisam de Deus na vida deles? Não esperam mais em Deus, que não acreditam mais em Deus. A perca da esperança produz cada vez mais a separação de Deus, né? A ausência de Deus. Ele se sente sozinho. Ele se sente, né, longe da presença de Deus. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Que está em Provérbio, no capítulo 3, no versículo 2, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração. As pessoas que não têm esperança faz adoecer o coração de tanta tristeza, porque não tem mais esperança de nada. Portanto, o intercessor é chamado a ser um sinal de esperança. Veja, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade que Deus dá para nós, né? Nós somos um sinal de esperança na vida de tantos que contam com as nossas orações.
E, portanto, sempre para Deus. Nele a nossa esperança, nós temos que focar em Deus. Jamais será frustrado, né? Toda pessoa que tem esperança em Deus. O nosso Deus é um Deus da esperança. Sim, o nosso Deus é o Deus da esperança. E nós temos que levar essa esperança às pessoas que estão perdidas, né? Por isso o Senhor tomou a iniciativa e deu ao profeta Ezequiel uma visão espiritual incrível que fez, né, com que ele transmitisse uma mensagem de esperança para aquele povo, o povo de Israel. Então Ezequiel levou a mensagem de esperança, transformando aquelas pessoas, né? Assim como foi transformado os ossos secos, eles voltaram a reviver, também aquele povo de Israel, né? O exemplo de ossos secos, aquele povo de Israel, eles foram transformados, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, vemos que a leitura, que tanto o profeta quanto os ossos secos estão no vale, isso nos faz refletir que no vale podemos estar nas condições de profeta ou de osso seco. Meu irmão, minha irmã, eu faço uma pergunta. Você está em condições de profeta ou você está em condições de ossos secos? Como que nós estamos? É para nós refletir como que nós estamos vivendo. Se é como profeta ou se é como ossos secos, que está sem esperança, que está triste, oprimido, que está desistindo de tudo, né? Os ossos secos estão no vale por causa da desobediência. Por isso que eles estão no vale. Ezequiel 37, versículo 11. Os ossos secos estão no vale sozinhos, sem Deus, sem vida. E nós temos que levar essa esperança para essas pessoas que estão vivendo nessa situação. Esse é o chamado. O profeta está no vale andando na presença de Deus, em obediência ao Senhor. O profeta está no vale andando na presença de Deus e cheio do Espírito Santo, meu irmão. Assim que nós temos que estar, né? Para profetizar e levar o avivamento às almas. Nós temos que ser profeta para levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Levar um avivamento para essas almas que necessitam de força, que necessitam das nossas orações de intercessor. Você está no vale nas condições de profeta ou nas condições de osso seco? Eu faço novamente essa pergunta, né? Em qual situação que nós estamos? Em qual situação, meu irmão, minha irmã? Porque se nós se colocamos como os ossos secos, então chega de mordidão, de murmuração, né? No serviço da intercessão. Deus não quer isso para nós intercessores. Nós não podemos, né, ser igual a esses ossos secos. Não podemos. Nós intercessores, nós fomos chamados para ser profeta nos tempos de hoje. Nós somos chamados para ser profeta. Então nós temos que parar de ficar murmurando, reclamando com tudo. E nós temos que viver,
né? Conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando Deus nos leva ao vale, é porque tem um propósito, um desígnio para esse tempo. Os intercessores são conduzidos ao vale de osso seco para que possa reaviver os que estão com o coração e a alma ressequida. Essa é a nossa missão. O Senhor nos leva ao vale porque tem promessa de restauração para o seu povo, para o seu povo. Então nós temos que ser esse profeta para poder levar a palavra de Deus, para poder reaviver as pessoas que estão ressequidas, né? Que estão ressequidas. O Senhor revela a Ezequiel como se fará essa restauração. O Senhor mostrou para ele, né? E também ele vai mostrar para nós como que deve ser, né, a nossa intercessão, as nossas orações. E ele diz assim: profere um oráculo sobre esses ossos ressequidos, né? Lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Escuta a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. O profeta declara: escutai a palavra do Senhor. Irmãos, não existe restauração familiar, ministerial, em nossa missão sem a escuta da palavra de Deus. Não existe. Que nós possamos ter a vitória do Senhor através da palavra dele, através da promessa de restauração que Deus está fazendo e que Deus quer fazer nos dias de hoje também. Percebe que o segredo está na audição, em escutar, em oprimir a audição espiritual para escutar a Deus e cumprir as ordens do Senhor, assim como Ezequiel escutou a voz de Deus e cumpriu a ordem, né? Se hoje ouvisse a sua voz, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Ezequiel 18:32. Quem escuta o Senhor encontra vida nova. Aquele que escuta o Senhor, aquele que está com os ouvidos espiritual aberto, encontra vida nova. Encontra a fonte para saciar a sua sede. É um alimento substancial para o crescimento espiritual. Então, que nós possamos ouvir, que nós possamos estar abertos para poder ouvir, né? O que Deus quer falar para nós, o que Deus quer de nós, assim como Ezequiel estava aberto. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Ezequiel 37:5. Então, Deus fala para Ezequiel, né? Deus fala para Ezequiel: vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Então, Ezequiel proclama, né, que ia dar o sopro da vida para aqueles ossos secos. E foi o que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, nós estamos já no final. Irmãos, para que haja restauração,
para que haja restauração e vida nova no vale, é necessário que profetizemos a palavra de Deus, senão não tem restauração. Então, aquilo que está aparentemente morto, sem vida, vai começar a reviver à medida que escutarem a palavra profética de Deus. À medida que escutar a palavra profética de Deus. Olha o que Deus quer de nós. Olha, Deus quer que nós sejamos instrumento da palavra dele, que nós possamos levar a palavra dele, né? Profetiza. Em Ezequiel 37, 7-8, ele diz assim: profetizei, pois assim como tinha recebido a ordem, no momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, o ruído ensurdecedor. Enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros, prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os cobria. Todavia não tinha espírito. Ezequiel, ele profetiza, né? Que o Espírito venha sobre eles. Que o Espírito vem reavivando cada um deles. Mas Ezequiel, por estar envolvido com a dor daqueles que estão no vale, percebeu que os ossos ganhava músculo, né? E pele, mas não tinha o espírito. Ezequiel percebeu isso daí. Ezequiel, em obediência a Deus, profetizou mais uma vez ao Espírito, assim como o Senhor diz: vem Espírito dos 4 cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que reviva. A palavra profética pronunciada por Ezequiel expressa o poder de Deus, a vontade de Deus. E quando o Espírito Santo entra naqueles ossos secos, 3 coisas aconteceram. A primeira, o que foi? Retomaram a vida. Aquilo que estava seco, destruído, ganhou